E aí, tudo bem? Meu nome é Gustavo Machado e o meu Instagram é o arroba com o rei, tá? Pesquisa lá e depois você me segue. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a passagem que Jesus pede para dois de seus discípulos, né? Dois ali dos seus seguidores, buscarem um jumentinho no qual Jesus montaria depois para entrar em Jerusalém, tá? Essa passagem é muito interessante, parece ser uma passagem até de certa forma insignificante para alguns, mas ela é muito poderosa e hoje eu vou explicar o motivo, tá? Antes de mais nada, aqui no YouTube eu preciso que você me ajude deixando o seu like, tá? Então deixa aí um joinha aqui embaixo, tá? Aperta aqui em algum lugar no botão de se inscrever, tá? Se inscreva no canal para que você não perca aí os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá. A passagem que eu me refiro, ela está lá no Evangelho de Mateus 21, do verso 1 ao 7, e também está no Evangelho de Marcos, também do verso 1 ao 7. Marcos 11, do 1 ao 7, tá? Eu prefiro a versão do Evangelho de Marcos, tá? Do livro de Marcos, porque é uma versão que nos dá mais detalhes, tá? Então vamos primeiramente ler essa passagem. Lá então, Marcos 11, do verso 1 até o verso 7. Eu vou ler aqui. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou dois dos seus discípulos e disse-lhe: Ide pelo caminho à aldeia, que está defronte de vós, e logo que nelas entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E, se algum homem vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho e encontraram um jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre dois caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado. E eles os deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. Bom, no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, acontece o seguinte: Mateus faz um paralelo com o Antigo Testamento, né? A Velha Aliança, aonde existe uma profecia. Eu vou abrir aqui o livro de Mateus para a gente ver isso que eu estou falando. Ó, lá em Mateus acontece que o seguinte: Mateus 21. Ele faz o Mateus ele gosta muito de fazer, né? Gostava muito de fazer esses paralelos, essas comparações com o Antigo Testamento, com as profecias, né, do Antigo Testamento, tá? Mostrando que Jesus o que Jesus estava fazendo já havia sido profetizado, tá? Então lá em Mateus 21, ele fala o seguinte, ó, tudo isso foi feito, Mateus 21, verso 4. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. O que acontece? Por causa dessa comparação aqui do Evangelho de Mateus, muitos líderes, né, por aí, religiosos, acreditam que essa passagem signifique um gesto de humildade, mostrando que Jesus era humilde, que ele estava lá entrando montado num jumentinho, então isso era um gesto aí humilde. Tem muita gente que interpreta dessa forma. Há também
uma outra forma de interpretar aqui junto, né? Aonde fala ali que Jesus ordenou que os discípulos fossem e fizessem de tal forma. Vocês vão encontrar um jumentinho, vocês vão fazer assim, vocês vão falar tal coisa, beleza? E aí as pessoas interpretam que isso foi um gesto de fé, né? Foi um ato de fé, porque os discípulos tinham que ter fé de que aquilo que o Senhor estava dizendo realmente ia acontecer. Ia ter um jumento, ia estar amarrado, e as pessoas iam questionar por que eles estavam desamarrando o jumento, e eles iam ter que falar o que o Senhor ordenou. Não está errado você interpretar dessa forma, que isso aqui trata-se de um ato de fé e também de um ato ali de humildade. Porém, é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que isso, e é por isso que eu sempre bato no meu Instagram, nas coisas que eu escrevo, nos meus conteúdos, enfim, eu sempre bato na tecla de que a Bíblia não foi feita para ser lida, tá? Então, se você é aquela pessoa que pega a sua Bíblia e vai lá, dá uma lidinha, lá de vez em quando, ou mesmo que você faça isso todo dia, sem que você de fato estude o que está aqui, não vai adiantar nada. Não vai adiantar porcaria nenhuma, tá? Porque é exatamente como um manual de um produto. Você não lê o manual do produto simplesmente por ler. Você precisa estudar ele porque você quer aprender sobre o produto. Então a Bíblia é exatamente isso. Você precisa estudá-la para que você de fato aprenda, tá? E aí você confirma esse aprendizado, isso que você estudou, você vai confirmar em oração. E em oração, ainda em oração, através de um relacionamento com o Pai, com o Criador, tá? O que vai acontecer? Ele pode te revelar coisas extra-bíblicas. Não são antibíblicas, são extra-bíblicas. Não estão na Bíblia, mas também são verdade, tá? Isso faz parte da sua intimidade, do seu relacionamento pessoal para com Deus. Então aqui em Marcos, vamos... antes de eu dar a explicação do que esse verso, do que essa passagem aqui quer dizer, tá? Antes de eu te falar sobre ela, eu preciso te dizer duas coisas, muito importante. A primeira delas é uma chave, tá? Muito importante. Bom, a primeira delas, na verdade, eu já te falei, que é o seguinte: a Bíblia deve ser estudada, tá? Essa é a primeira. A Bíblia deve ser estudada. Eu já te falei, Bíblia não deve ser lida, tá? Então vamos logo para a segunda. A segunda chave muito importante que eu quero te dar aqui para você memorizar, fique na sua cabeça isso, tá? E todas as vezes que você for estudar a Bíblia, todas as vezes que você for orar, você tenha isso em mente, de que, seguinte, Jesus, ele era intencional. As coisas que ele não fazia simplesmente porque veio na cabeça dele que ele tinha que fazer alguma coisa, não. Era intencional. Por que que eu gosto dessa passagem no Evangelho de Marcos? Porque contém mais detalhes. Detalhes que não estão lá no livro de Mateus. Então é importante que você leia e preste bem atenção aqui, nessa passagem, em Marcos 11, tá? Do verso 1 ao 7. Porque aqui tem muitos detalhes e esses detalhes mostram o quão Jesus era intencional. Olha só, presta bem atenção. Jesus falou para os dois discípulos: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Por que que essa instrução seria relevante para os dois discípulos? Por que que Jesus falaria isso? Que importância tem o fato daquele jumentinho não ter sido montado por ninguém? Por que que ele falou isso? Se o objetivo era os discípulos irem lá, encontrar o jumento, desamarrar e trazer. Ponto. Acabou. Por que que Jesus falaria que o tal jumento não havia sido montado ainda por homem algum? Então presta atenção.
tem detalhes que são muito importantes, por isso que você não pode simplesmente ler, você tem que estudar, prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, eu quando peguei para estudar e estava lendo esse trecho aqui, eu parei por aqui e fiquei meditando em cima dele, né? Mentalizando, orando em cima dele. E eu nem li muito depois disso. Eu já fui parando por aqui mesmo, porque leva tempo até que a gente consiga mentalizar, orar e descobrir a verdade que está por trás daqui, tá? Então esses detalhes mostram como Jesus era intencional. E aí vamos lá. Na sequência, tá? Eles, lá no verso 4, eles foram pelo caminho e encontraram um jumentinho amarrado à porta, do lado de fora, entre dois caminhos, e o desprenderam. Algumas versões, nessa parte aqui que fala entre dois caminhos, eles colocam também como na rua, né? Eles colocam, ao invés de entre dois caminhos, está escrito assim, amarrado do lado de fora na rua, né? Amarrado à porta na rua. Então, assim, sempre quer dizer que ele estava ali na rua, ou seja, ele estava basicamente livre, ele não tinha uma direção. Então, aqui Marcos deu, nessa tradução que eu estou lendo, nessa versão aqui, Marcos deu a ênfase no fato de estar entre dois caminhos. Dois caminhos são duas escolhas, tá? Qual a importância disso se aqui o objetivo era pegar o jumentinho e trazer? Qual era a importância disso? Qual a relevância disso aqui, né? Desses detalhes. Então, não se trata de uma passagem bíblica apenas para falar de um ato humilde de Jesus de sentar num jumentinho, montar um jumentinho e entrar na cidade de Jerusalém. Não se trata de uma passagem bíblica apenas para falar de fé dos dois discípulos que tiveram fé naquilo que Jesus falou e encontraram o jumentinho. Tem nada a ver com isso. Até pode ter a ver, mas não é apenas isso. O ponto mais importante aqui, mais interessante, não é isso. Primeiro ponto, tá? Que você tem que entender. O jumentinho amarrado do lado de fora entre dois caminhos, tá? Dois caminhos significam duas possibilidades. O jumentinho, ele não era domesticado. Então, lá está escrito que encontrareis amarrado um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Não montar homem algum, ninguém montou naquele jumentinho, significa que o jumentinho não era domesticado. Entendeu? Ninguém havia ainda dominado aquele animal ali. Ninguém havia manipulado aquele animal ali. Talvez agora para você tenha ficado mais claro, né? A palavra manipular talvez faça parte do seu dia a dia essa manipulação, se você, né, participa de certos lugares, se você faz parte de alguns lugares, né? Então, o jumentinho amarrado do lado de fora entre dois caminhos, os dois caminhos representam duas possibilidades. O fato de ninguém ter montado ainda no jumentinho significa que ele ainda não havia sido domesticado. Vamos lá. Portanto, ele poderia ser mais um jumento, como todos os outros, que uma hora seriam domesticados, né, seriam manipulados, entrariam ali para um sistema de jumentos, né, conforme manda o dono do jumento, né, o líder o dono lá daquele jumento e dos outros demais jumentos, dita as regras e todos os jumentos seguem aquelas regras, não é? Então, esse jumento aqui da passagem ainda não estava dentro de nenhum sistema desses aí. Então vamos lá. Ele poderia ser mais um jumento, como todos os outros, vivendo em um sistema de jumento. Ou poderia servir a um propósito maior. Servir ao Senhor. Nesse caso, esse jumentinho aqui foi chamado por Jesus para servir ao Senhor. Todos nós somos chamados também para servir ao Senhor. Entretanto, nem todos respondem a esse chamado, nem sequer escutam esse chamado, né? Não buscam saber, porque
falando bem no popular mesmo, o escutar é buscar saber, tá? Então, as pessoas que não buscam saber o seu chamado, né? Que eu gosto muito de falar visão de vida. Eu uso o termo visão de vida para chamado. Pode ser chamado, pode ser missão, tanto faz. Mas quem não busca saber a sua visão de vida, talvez nunca sirva ao propósito do Senhor. Apenas passe a vida inteira vivendo num sistema de jumento, como o jumentinho aqui, certo? Então, essa passagem aqui, Marcos 11, do verso 1 ao 7, a passagem do jumentinho, né? Essa passagem aqui não é sobre o jumento. Os detalhes que estão presentes aqui são intencionais. Jesus fez questão de que esses detalhes fossem contados, estivessem aqui, tá? Provavelmente aqui, por que ele disse que o jumentinho estava amarrado do lado de fora, amarrado na porta do lado de fora, entre dois caminhos? Se esses detalhes estão aqui, é porque eles eram para estar aqui. Não é sobre o jumento, é sobre a visão de vida das pessoas, é sobre a vida das pessoas, sobre as suas visões de vida. Quando elas ainda estão do lado de fora, quando você ainda está do lado de fora, quando você ainda não entrou em nenhum sistema, quando você ainda não está fazendo parte de nenhum sistema aonde eles manipulam você, aonde distorcem a realidade sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, tá? Quando você não está ainda inserido num sistema desse, depois que você está, fica mais difícil, tá? Quando você já está num sistema desse há muito tempo, há muitos anos, fica quase impossível você sair e mudar a sua mentalidade. Quase, não é impossível, porque para Deus nada é impossível, mas é quase impossível depois que você já está há muito tempo. Então, quando as pessoas ainda estão do lado de fora, tal como o jumentinho estava, ou seja, não entraram em nenhuma alienação, como a religião, por exemplo, né? Não sei se você percebeu ainda, mas eu estou falando aqui sobre religião. Jesus ali estava falando sobre religião. O jumentinho do lado de fora significa que era um jumentinho que ainda não havia sido domesticado, manipulado pela religião. Essas pessoas que estão do lado de fora, tal como o jumento, podem optar por dois caminhos. Lá estava escrito, o jumentinho estava amarrado do lado de fora entre dois caminhos. Eles podem optar, o jumentinho poderia optar. O jumentinho é você, a pessoa. Isso aqui não é sobre o jumento, é sobre as pessoas, sobre a vida de cada um de nós. É sobre mim, sobre você que está assistindo, sobre seus familiares. Nós estamos do lado de fora, podemos optar por dois caminhos. Se você não está ainda inserido num sistema, até mesmo se você estiver, saia fora dele. Abra os seus olhos, abra a sua mente, abra o seu coração. Procure ter um coração ensinável. E você vai ver que do lado de fora existem dois caminhos, tal como existia para o jumentinho. Os dois caminhos são: primeiro, ser só mais uma pessoa no mundo, tal como o jumentinho queria ser só mais um jumentinho, né, dentro do sistema de jumentos, seguindo a manada. Então você pode ser só mais uma pessoa no mundo seguindo a manada, como a maioria faz, beleza? Ou segundo caminho, segunda possibilidade. Dois caminhos, duas possibilidades. Segunda, cumprir a sua visão de vida e servir ao propósito do Senhor. Uau! Quando estava eu e a Paty, eu e a Patrícia, minha esposa, estudando, e eu comecei a estudar essa parte aqui, Marcos 11. A passagem do jumentinho. E a hora que veio isso na minha mente, que caiu a ficha sobre o que se tratava isso daqui, eu parei, porque
eu só queria ficar pensando sobre isso aqui. É uma informação que é como uma bomba que cai na sua mente assim, ó, e aquilo explode. E aí você tem que se recuperar, beleza? Então, o jumentinho aqui, ele é quase que como um símbolo, tá? Jesus poderia ter entrado lá em Jerusalém, acredito eu, de qualquer outra forma. Mas o jumentinho, que não havia sido montado ainda, ou seja, não era domesticado, ninguém governava aquele jumentinho, ninguém estava alienando aquele jumentinho, ninguém estava manipulando aquele jumentinho, tá? Ele estava do lado de fora, na rua, sobre dois caminhos. Então, o que que acontece? Ele tinha possibilidades, duas possibilidades, tal como todo mundo tem. Essa passagem aqui é sobre você, não é sobre o jumentinho. É sobre cada pessoa, cada um de nós. É sobre cada vida. Todos nós temos duas possibilidades. Ou nós estamos aqui nessa vida para ser só mais um, beleza? Apenas mais um, que vai seguir a manada e que vai jogar fora sua visão de vida, jogar no lixo sua visão de vida e não vai servir ao Senhor. Ou você pode optar por buscar a sua visão de vida, concretizar a sua visão de vida e, consequentemente, fazendo isso, você estará também servindo ao propósito maior, que é o propósito da expansão do reino de Deus, tá certo? Que é o propósito de Deus. Beleza? Esse é o recado de hoje. Então, assim, peço novamente que você, se estiver assistindo esse vídeo no YouTube, deixe um joinha, que é importante aqui, tá? Dentro dessa rede social. O que vale é você deixar o joinha e clicar ali no botão de inscreva-se, tá certo? Forte abraço para você e até mais. Falou!